Olá, gente, bem-vindos à correção da aula de Direito Interno do Nabucco. Nós começamos agora, né, o ciclo de questões objetivas, porque o edital está muito próximo, a banca já foi definida, é o Sebrasp, isso muda tudo, e eu posso aqui fazer uma confissão, estou aliviado, viu? Porque eu, como professor, trabalho desde 2008 no CACD, então peguei o período de Sebrasp, antes era CESP, eram provas difíceis, não eram fáceis, mas a correção, especialmente de questões discursivas, era muito justa. Você conseguia entender exatamente o que o examinador queria. Agora, em 2019, o IADS entrou, né, como banca, até tinha questões objetivas boas, viu? Agora, correção de questão discursiva, eu prefiro não lembrar, eu não quero lembrar o que eu passei. Eu, como professor, para não perder recurso. Imagina um candidato. É, eram correções muito desconexas, não dava para entender o critério que a banca queria de correção. Enfim, isso ficou para trás. Eu espero mesmo, sabe, que ficou a lição para a gente. Eu digo, como professor, eu sobrevivi, né? Porque não adiantava, cara. Eu preparava a aula com fundamento e eu sempre busco fundamento para que eu traga para meus alunos. E a banca ia lá e fazer questões sem pé nem cabeça, uma loucura, gente. Que você tem lá. Eu acho que é a coisa mais ilógica, é uma coisa matemática, sabe? É uma questão de 60 linhas com 10 quesitos de correção, uma de 40 com 10 quesitos. Gente, é só fazer conta, não cabe. Você não consegue colocar 10 quesitos com a mesma profundidade que eles queriam. Tudo bem que valia menos, mas na correção isso não mudava nada. Em 40 e 60 linhas. Enfim, e olha que eu sou de humanas, hein? Imagino que é de exatos, como é que deve pensar disso? Ficou para trás. Bom, começamos agora a correção com esse espírito de renovação, de voltar para as origens. Esse concurso possivelmente vai ser muito melhor que o do ano passado. Então, foco e contem comigo que for necessário, tá bom? Eu estou aqui inspirado, energia boa, acreditando no amanhã. Então, vamos colocar aqui questões do dia 24/6. Questão 1. No que respeita ao controle de constitucionalidade e organização dos poderes, julgue certo ou errado. Vamos lá. A correção vai ser bem rápida, viu? Porque a gente tem muita coisa para falar. Tem dúvida, vocês me chamam. Eu vou dar fundamento, vou explicar, obviamente, mas se precisar de explicações maiores, me chama e se precisar eu vou te indicar. Ó, o curso de exercício é curso de exercício. Não dá para te explicar a teoria, mas eu te indico o talinho para você ler e volta com as dúvidas, tá bom? Mas precisando de ajuda, pode me chamar, tá? O controle prévio ou preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário em relação ao projeto de lei é realizado por mandado de segurança. Sim. Então, se é controle preventivo de constitucionalidade, vão por partes. O objeto controlado é o projeto de lei, é a proposta de emenda constitucional, tá certo? É antes da promulgação. E o judiciário, ele realiza esse controle por meio de uma única ação judicial, que é o mandado de segurança. Até que tudo certo, tá certo. Quem pode propor o mandado de segurança é o parlamentar que participa do processo legislativo. É o parlamentar da Casa Legislativa em que tramita o projeto de lei ou, eventualmente, a proposta de emenda. Tá? Cuja legitimação para impetração é exclusiva do parlamentar, correto. Eu, como cidadão, não posso apresentar, impetrar esse mandado de segurança. É só o parlamentar, isso é jurisprudência do Supremo, tá bem? E está limitado à apreciação de vícios formais de inconstitucionalidade. Projeto de lei só forma, não entra no conteúdo. Tá tudo certo, isso aqui é jurisprudência do Supremo, tá? Então vou te explicar. Cuidado, porque se for proposta de emenda ao objeto, aí pode também ver o conteúdo. É jurisprudência do Supremo. Então eu vou te explicar o que você precisa lembrar no controle preventivo de constitucionalidade de modo objetivo, para responder questões que possam aparecer na primeira fase, tá bom? O controle preventivo de constitucionalidade tem como objeto projetos de lei e propostas de emenda constitucional. Tá? Então, o objeto que define é o que é controlado: projeto de lei e propostas de emenda constitucional, beleza? Coube a jurisprudência do STF definir os aspectos processuais do controle preventivo de constitucionalidade. Preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário. A gente está falando do Judiciário. Realizado pelo Poder Judiciário. Tá? Você não tem lei, não tem previsão na Constituição, é tudo decisão do Supremo, beleza? De modo esquematizado, essa modalidade
de controle de constitucionalidade tem as seguintes características. Estou falando do controle preventivo de constitucionalidade realizado pelo Poder Judiciário, hein? Características. Bom, primeira delas, o Poder Judiciário pode ser provocado por meio de uma única ação judicial. Só uma ação judicial, o mandado de segurança. Beleza? Ou mandado de segurança. Uma única ação judicial, ou mandado de segurança. Só tem um jeito de provocar o Poder Judiciário. É por meio da impetração do mandado de segurança. Segundo ponto importante é quem tem legitimidade para propor o mandado de segurança. Apenas parlamentar. Só parlamentar, tá? Então, ó, a legitimidade para propor o mandado de segurança no controle preventivo de constitucionalidade cabe apenas ao parlamentar, tá? Tem que participar do processo legislativo. E o outro ponto que o Supremo decidiu, que é importante que você saiba, é o seguinte: a amplitude do mandado de segurança varia conforme o objeto controlado. Se for projeto de lei, o mandado de segurança só pode questionar vício formal. Se for proposta de emenda, vício formal e material. Pronto, tá tudo certo aqui nessa questão, tá? 3, coloca aí, ó, a amplitude do mandado de segurança varia conforme o objeto controlado. Item A, projeto de lei. O mandado de segurança apenas poderá questionar vícios formais, tá? De inconstitucionalidade. Vícios formais de inconstitucionalidade. Item B, propostas de emenda constitucional. Aí o mandado de segurança pode questionar forma e conteúdo. Isso é supremo, jurisprudência supremo, tá? Então, o mandado de segurança poderá questionar vícios formais e vícios materiais, de inconstitucionalidade. Beleza? Então, como a questão faz menção expressa ao projeto de lei, não fala de proposta de emenda constitucional, o mandado de segurança está limitado aos vícios formais de inconstitucionalidade. Para entrar no conteúdo, teria que ser proposta de emenda constitucional. Beleza? Item 1, correto. Vamos para o item 2 da questão 1, tá? Item 2 da questão 1. É jurisprudência, gente. Tem que saber aplicar e é sucesso, tá? Então, vamos lá. Questão 1, item 2, tá? O controle de constitucionalidade difuso pode ser realizado por qualquer órgão do Poder Judiciário ou juiz. Correto. É difuso justamente porque a competência está difundida, está difusa por todo o Poder do Judiciário. Qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, realiza o controle difuso julgando o caso concreto. Ele ocorre diante de um caso concreto, exatamente, tem que ter caso concreto, no qual se discute a declaração de inconstitucionalidade por via de ação. Errado. Por via de exceção ou defesa, tá? O controle difuso ele tem alguns sinônimos, você precisa aprender esses sinônimos, tá? E não é por via de ação. Via de ação é o controle concentrado abstrato, que existe a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade. Então, para você não ter dúvida e jamais errar esse tipo de questão, eu vou lembrar com vocês, só vou pontuar, não dá para ficar explicando, porque isso foge o escopo aqui da aula de questões objetivas, mas se precisar você vai buscar para lembrar disso. Os seis termos que a doutrina usa para se referir ao controle concreto ou difuso de constitucionalidade, tá? E aí, lembrando, você vai ver que não tem por via de ação, não tem, tá? Então, ó, o controle, pode colocar aqui errado, o controle, ou o sistema melhor, né? O sistema concreto ou difuso de controle de constitucionalidade é definido pela doutrina a partir de 6 termos técnicos que
apresentam características processuais do seu modo de realização por parte do Poder Judiciário. São eles. Quais são os 6 termos? São eles, tá? 6 termos técnicos, tá? Encontrou esses termos, já sabe que está se referindo a características processuais, tá bom? Primeiro, gente, ó, controle norte-americano ou estadunidense. Tá? Por que chama controle norte-americano ou estadunidense? Porque surgiu nos Estados Unidos em 1803, com o caso Madison versus Marbury, tá? Surgiu nos Estados Unidos da América em 1803, com o julgamento do caso Madison versus Marbury. Pronto. Bom, além disso, nós temos um outro termo que é usado, que é controle concreto, né? Controle concreto ou subjetivo. Exige-se um caso concreto levado pelas partes para ser apreciado pelo Poder Judiciário. Beleza? Terceiro termo, controle difuso. O que chama controle difuso? Porque qualquer juiz pode julgar caso concreto, qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição. Então, o controle é difuso porque é competência difundida. Todos os órgãos do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, podem atuar nesse controle. Então, qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, pode atuar no controle concreto ou difuso de constitucionalidade. Por isso que chama controle difuso, né? Ou concreto é que tem que ter caso concreto. Difuso é porque qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer grau de jurisdição, pode atuar nessa modalidade de controle de constitucionalidade. Beleza? Bom, o que mais que você precisa saber? É também chamado controle com efeito interpartes, porque a sentença do controle concreto difuso de constitucionalidade alcança as partes do caso concreto, autor e réu. Então vamos lá. Quarto. Controle com efeitos interpartes. A sentença do controle concreto ou difuso de constitucionalidade alcança apenas as partes do caso concreto. As partes do caso concreto, julgado pelo Poder Judiciário. Beleza? Quinto, controle incidental, indireto ou prejudicial. Significa isso. Gente, a matéria constitucional não é a questão principal. A questão principal que as partes levam ao Poder Judiciário é o litígio em si. Então, a matéria constitucional não é a questão principal levada pelas partes para ser apreciada pelo Poder Judiciário. E por fim, porque justamente é o sexto termo que torna o item errado, controle por via de defesa ou exceção. As partes do caso concreto podem usar qualquer ação judicial, não tem uma ação típica, ou interpor qualquer recurso, desde que seja o instrumento adequado para defender seus direitos no caso concreto. Por isso é por controle por via de defesa de exceção. Não tem uma ação típica, qualquer ação serve, desde que seja a ação judicial adequada para defender os direitos das partes envolvidas no caso concreto, que foi levado para ser apreciado pelo Poder Judiciário. Então não existe ação judicial típica. É um controle que nós falamos que acontece por via de defesa ou de exceção, beleza? Qualquer ação judicial serve, desde que seja a ação judicial adequada
para defender o direito das partes no caso concreto. Não é um controle por via de ação, é por via de defesa ou de exceção. Errado, portanto. Item 3 da questão 1. O processo relativo a crime de responsabilidade cometido pelo presidente da República divide-se em 2 etapas. Sim, tem a admissão por 2/3 da Câmara e julgamento pelo Senado. Um juízo de admissibilidade do processo perante o Senado, errado, é perante a Câmara. E o julgamento perante a Câmara, não perante o Senado. Inverteu, tá? Artigo 86, cap da CF. Errado. Artigo aqui é artigo decorado, hein? Ó, nos termos do artigo 86, caput da CF 88, os crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República serão objeto de um processo bifásico, a saber, vamos lá. Primeira fase, admissibilidade, pronto, por 2/3 da Câmara dos Deputados, por decisão de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Segunda fase, julgamento pelo Senado Federal. Como é que chama esse processo que é admitido por decisão de 2/3 da Câmara dos Deputados e julgado pelo Senado? É o processo de impeachment. Trata-se do processo de impeachment. Pode colocar aqui, ó. Trata-se do chamado processo de impeachment. A Câmara autoriza por 2/3, né, do presidente da República. E o Senado realiza o julgamento. Beleza? Tudo certo? Então, está errado. Quem inverteu, está dizendo que o Senado autoriza e a Câmara julga, ao contrário. Tá? E item 4 da questão 1. Compete ao presidente da República, mediante decreto, apenas 2 coisas. O que o presidente da República faz mediante decreto? Essa competência está prevista no artigo 84, inciso 6º da CF 88. Então, por decreto, o presidente da República pode exercer apenas 2 competências, que é extinguir cargos públicos e funções públicas vagos, o cargo tem que estar vago e a função pública tem que estar vago, e organizar a administração pública, se não aumentar a despesa nem criar extinguir órgãos. Só isso. Tá? Então, por decreto, tem que ter extinção de cargo público e função pública vago. Então, extinguir órgãos, não, órgãos jamais. Tá errado. Funções ou cargos públicos como vagos, mas órgão não. Órgão não se extingue por decreto, nem se estiver vago. Tá? Então, errado. O órgão tem que ser criado extinto por lei. Errado. Vamos lá. O artigo 84, inciso 6º da CF 88, prevê as 2 hipóteses que o presidente da República poderá disciplinar por meio de decreto ou decreto autônomo. Então, são essas 2 hipóteses, tá? São elas. Tá? Prevê as 2 hipóteses que o presidente da República poderá disciplinar por meio de decreto autônomo ou decreto que seja, tá bom? Então, quais são as 2 hipóteses que o presidente da República pode decidir por meio de decreto ou decreto autônomo? São 2 hipóteses apenas, tá? Vamos deixar claro aqui quais são. Vamos lá. Primeira. 1. Extinguir cargos públicos e funções públicas quando vagos, tem que estar vago, tá? Mas perceba que não fala de órgão público vago, cargo público e função pública quando vagos.
extinguir cargos públicos e funções públicas quando vagos, tá? Então, para usar decreto, o cargo tem que estar vago e a função pública também, não o órgão público, tá? E 2, organizar a administração pública desde que não ocorra aumento de despesa pública nem ocorra criação ou extinção de órgãos públicos. Tá vendo? Não pode jamais, por decreto, criar ou extinguir órgão público. Órgão público é criado e é extinto obrigatoriamente por lei, tá? Então, repito, órgão público é criado e extinto, repito, obrigatoriamente por lei, nunca por decreto, tá? Então, lembra disso. Órgão público é criado, repito, extinto por lei. Então, mas o órgão tá vago, tem que ter lei. Lei criou órgão, lei extingue o órgão público. Tá? Órgão público tem que ser criado e extinto por lei. Órgão vago é lei. O que o decreto faz é extinguir cargo público e função pública vago, jamais órgão público. Tá? Errado, portanto. Chegamos na questão 2. É aplicar o artigo 84, inciso 6º. Tá? Questão 2. Sobre a Federação Brasileira, o Sistema Constitucional de Repartição de Competências Federativas e os direitos e garantias fundamentais, julgo os itens subsequentes. Então, vamos falar aqui de federação e de direitos e garantias fundamentais, beleza? Então, acompanha aqui comigo. Vamos lá. Os territórios federais são detentores de personalidade jurídica própria e integram a União, tá certo. Pô, mas o território não tem autonomia. Sim, não tem autonomia. Mas não é porque não tem autonomia que o território não tem personalidade jurídica. O território é autarquia. Quando for criado, vai ser uma autarquia. Será considerado pessoa jurídica de direito público interno nacional, tá? A criação e transformação em estado de integração, estado de origem, serão regulados por lei complementar. Correto. São autarquias federais criados por lei complementar federal, tá? Então tá certo, ó. Certo. Vamos lá. O artigo 18, parágrafo 2º da CF 88, permite concluir que os territórios não têm autonomia, não são entes federados, não integram a Federação Brasileira, tá? Brasileira, tá? Os territórios são autarquias federais criadas por meio de lei complementar federal, tá? Criadas por meio de lei complementar federal. E se lei complementar federal cria, extingue também, tá? Então, são autarquias federais criadas por meio de lei complementar federal, ok? Ok, tudo beleza? Criados por lei complementar federal, para assegurar a prestação de serviços públicos em locais onde não é viável existir um estado autônomo, tá? Um estado autônomo, tá bem? Justamente por serem autarquias federais, os territórios serão considerados pessoas jurídicas de direito público interno ou nacional. Não tem autonomia, não é ente federado, mas é pessoa jurídica. Repito, não tem autonomia, não é ente federado, mas é pessoa jurídica. Beleza? Ficou claro isso? Tudo certo? Então, realmente é criado, é extinto por lei complementar federal. Integra a União, é uma autarquia federal, gente. Faz parte da estrutura da administração pública indireta da União. O artigo 18, parágrafo 2º, diz isso. Os territórios integram a União. E são o quê? São entes federados? Não, são autarquias federais. Por serem autarquias,
tem personalidade jurídica própria, tá certo, tá? Não tem autonomia. 2. A competência, para legislar sobre proteção e tratamento de dados pode ser exercida pelos estados apenas se houver delegação mediante lei complementar. Essa questão é bem interessante, tá? Por quê? Porque, olha só, foi feita uma emenda constitucional relativamente recente que incluiu um novo inciso ao artigo 22 da CF, tá? Você vai ver lá o artigo 22, inciso 30, que foi incluído pela emenda constitucional 115 de 2022, prevê que compete à União legislar sobre proteção de dados pessoais. É a competência privativa da União. Esse é o ponto de partida. Tá? Mas está certo. Mas está dizendo que é o Estado que legisla. Calma! Depois a gente vai ver que a União pode delegar suas competências privativas. Tá bom? É esse o caminho que a gente vai percorrer aqui. Então, tá certo. Eu vou dizer que tá certo. Vamos fazer esse raciocínio, certo? O artigo 22, inciso 30 da CF 88, prevê que é competência privativa da União legislar sobre a proteção dos dados pessoais, a proteção e o tratamento, tá? E o tratamento dos dados pessoais, tá? Então o Estado não pode. Calma, Ocorre, entretanto, que o artigo 22, parágrafo único da CF 88, estabelece que as competências legislativas privativas da União podem ser delegadas aos estados mediante lei complementar. Desse modo, a única hipótese juridicamente possível de lei estadual versar sobre a proteção e o tratamento dos dados pessoais é se ocorrer delegação de competência legislativa privativa da União, o que exige lei complementar, o que exige lei complementar. Tá? Todos os artigos que eu estou mencionando aqui, você precisa conhecer. Dá trabalho? Sim. Vai grifando no teu vadimécum, você tem até a prova para conhecer, decorar e aplicar na prova. Tá? Então, sim, está correto. A única hipótese em que o Estado pode legislar sobre uma competência legislativa privativa da União é se houver delegação por parte da União aos Estados. Essa delegação se dá por lei complementar federal. Correto, portanto. Tá bom? Vamos agora aqui para o próximo item, tá bem? Vamos lá para o próximo item. 3. Item 3 da questão 2. Fala de direitos e garantias fundamentais. Beleza? Vamos lá. Se houver negativa administrativa comprovada, certidões públicas podem ser judicialmente asseguradas por meio da impetração de mandado de segurança? Correto. Não é o habeas data? Não, não é. Tá certo. Olha só. O habeas data é o remédio constitucional que permite obter informações pessoais do impetrante. As informações pessoais são informações sigilosas. Certidão é um documento público, não se confunde com informação pessoal. Negou certidão é mandado de segurança, não é habeas data. Não é habeas data que garante certidão. Então vamos lá, ó. A jurisprudência do STF tem entendimento firmado no sentido de que, no caso de negativa administrativa, deve-se empregar remédios constitucionais diferentes para obter informações pessoais do impetrante e certidões públicas, que são documentos públicos, tá? De modo esquematizado, tem-se o seguinte quadro. Aqui, ó, 1. Negativa administrativa de informações pessoais do impetrante. Cabe empregar o habeas data. Vale lembrar
que as informações pessoais são protegidas pelo sigilo, tá? É uma informação sigilosa. Por isso cabe habeas data que só o impetrante pode ajuizar, tá bom? Então, negou a informação pessoal, na esfera administrativa, cabe habeas data. Agora, a certidão é um documento público. Negou a certidão na via administrativa, não é habeas data, não é uma informação pessoal, é um documento público. Aí cabe mandado de segurança. Então, 2, negativa administrativa de certidões, cabe empregar mandado de segurança. Registre-se que as certidões não se equiparam juridicamente às informações pessoais. Haja vista que certidões são documentos públicos. Ninguém tira uma certidão para guardar em casa. Eles não são sigilosos, né? Ok. E não sigilosos. Se você tiver informações de uma pessoa, sei lá, o nome, o CPF, você consegue tirar a certidão dela, tá? Então, é diferente de uma informação pessoal. A informação pessoal é sigilosa. E aí cabe habeas data. Certidão é um documento público. Ninguém tira a certidão para guardar em casa. Se você é uma pessoa que tira a certidão para guardar na tua casa, embaixo da cama, vamos no psiquiatra que você não tá bem da cabeça, não, tá? Então, certidão é um documento público. Mandado de segurança, tá? E não habeas data. Habeas data é para informação pessoal. O objetivo aqui é você não confundir certidão, documento público, com informação pessoal, que é uma informação sigilosa. Chegamos no item 4 da questão 2. Vamos lá. Item 4. Em decorrência da universalidade dos direitos humanos, posso falar também de direitos fundamentais, que é a mesma lógica, a justiça do Supremo afirmou o entendimento de que não há direitos fundamentais absolutos. Olha só, realmente, não existe direitos fundamentais absolutos, é verdade, mas não é por causa da universalidade, é em relação de uma outra característica, da relatividade. Errado. A questão confundiu duas características dos direitos fundamentais. A universalidade, que garante direitos fundamentais ou humanos para qualquer indivíduo, inclusive estrangeiros não residentes no Brasil, e o relativismo, ou relatividade. Não há direitos fundamentais ou humanos absolutos, eles devem ser compatibilizados entre si. É aí que está o erro. Confundiu duas características conceituais, tá? Então, não se pode confundir duas características conceituais inerentes aos direitos humanos e aos direitos fundamentais. São elas. Primeiro, universalidade. Os direitos humanos são assegurados a qualquer indivíduo, independentemente da nacionalidade ou do país de residência. Logo, um estrangeiro não residente no Brasil é titular de direitos humanos ou fundamentais, da mesma lógica, tá? E a segunda característica que você não pode confundir é o relativismo ou relatividade. Gente, não existem direitos humanos absolutos. Todos são igualmente importantes e são relativos entre si. Como não há direitos humanos absolutos, todos são igualmente importantes ou são relativos entre si, se houver uma colisão, um conflito entre eles, é preciso compatibilizá-los. Não há nenhum que sobreponha ao outro, tá? Então vamos lá, Todos os direitos humanos têm a mesma hierarquia. Isso significa que não existem direitos humanos, isso pode usar para direitos fundamentais, absolutos. Deve-se combinar ou harmonizar em casos concretos eventuais direitos humanos colidentes entre si, o que se denomina
de ponderação ou sopesamento. Exemplo, direito à vida e direito à liberdade religiosa. Tem religiões que impedem, por exemplo, transfusão de sangue, né? Numa situação específica, pode ser que o judiciário seja chamado para decidir qual direito humano vai preponderar naquele caso concreto. É o direito à vida, vai o juiz autorizar a fazer um procedimento médico, mesmo a pessoa dizendo que ela vai ser pecadora, ou a liberdade religiosa, deixa morrer em paz. É o caso concreto. Não dá para falar, é sempre o direito à vida. Não, não dá. É em cada caso concreto. Beleza? Então, o erro está porque houve uma confusão conceitual aqui entre universalidade e relativismo, ou relatividade dos direitos humanos. Beleza? Bom, vamos para o último item, para a última questão, perdão, os 4 últimos itens. Tá? Julgue certo ou errado as assertivas que seguem acerca da responsabilidade civil da administração pública e dos princípios que regem o regime jurídico administrativo no ordenamento jurídico brasileiro. 1. A responsabilidade civil do Estado por ato comissivo, que é ato comissivo? É quando o Estado atua. É objetiva e baseada na teoria do risco administrativo. Sim, não depende de culpa ou dolo, é a teoria do risco administrativo. Não se exigindo do particular que foi vítima comprovação de culpa ou dolo do agente público. Correto. Então, olha só. O Brasil adota a teoria do risco administrativo em matéria de responsabilidade civil do Estado e das empresas concessionárias de serviço público, segundo o qual o Estado e as empresas concessionárias de serviço público assumiram um risco para prestar o serviço público e respondem objetivamente, de forma objetiva, pelos danos causados pelos seus agentes. Então vamos lá, ó. O artigo 37, parágrafo 6º da CF 88, consagra a teoria do risco administrativo em matéria de responsabilidade civil do Estado e das empresas concessionárias de serviços públicos. De acordo com essa teoria, o Estado e as empresas concessionárias de serviço público respondem pelos danos causados pelos seus agentes, independentemente da existência de culpa ou dolo. Como não se exige prova de culpa ou dolo, entende-se que essa teoria traz a aplicação da chamada responsabilidade objetiva. Não se cogita de culpa ou dolo, tá? Não se pesquisa nenhum elemento subjetivo. Se o agente público causador do dano atuou com vontade ou de modo displicente, nada disso é importante, tá? Trata-se, portanto, da aplicação da denominada responsabilidade civil objetiva. Tá? O que precisa? Vou te explicar. A responsabilidade civil objetiva do Estado ou das empresas concessionárias de serviço público exige a verificação de apenas 3 elementos cumulativos. Tem que lembrar quais são. Tá? Quais são esses 3 elementos cumulativos? Primeiro, item A, ato ou fato administrativo. Prestação de serviço público. Podendo ocorrer a prestação de modo lícito, cumprindo a lei, ou de modo ilícito, tanto faz. Descumprindo a lei. Tem que ter serviço público. Quem assume o risco de prestar serviço público responde pelos danos causados pelos seus agentes. Tem que ter, então, serviço público, tá? É aí que mora a essência da teoria do risco administrativo. Item B. Vamos lá. Item B. Dano ou prejuízo. Dano ou prejuízo. O dano ou prejuízo pode ser moral
e ou material. Nexo de causalidade, ligação de causa e efeito entre o serviço público prestado e o dano sofrido pela vítima. Tá? Causa e efeito entre o serviço público prestado e o dano, repito, e o dano sofrido pela vítima. Ficou claro isso? Bom, então a gente verifica que em matéria de responsabilidade civil do Estado não se cogita de culpa ou dolo do agente, né? É a teoria do risco administrativo, que consagra a responsabilidade civil objetiva por ato comissivo, quando o Estado presta o serviço público. Tá certo, tá? Então, tudo tá correto aqui, ó. É a aplicação mesmo do que está consagrado no artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal de 38. Vamos agora aqui, item 2 da questão 3. Em caso de dano causado a terceiros, o servidor público responderá subjetivamente perante a Fazenda Pública em ação regressiva, tá certo? O que é a ação de regresso? Vou te explicar agora. É a ação que é ajuizada num segundo momento para que o Estado é a Fazenda Pública, viu? Quando fala em Fazenda Pública, é o Estado. Já viram, lembra que hoje chama Ministério da Economia, mas durante muito tempo foi chamado de Ministério da Fazenda. É o dinheiro público. Fazenda Pública é dinheiro público. É um termo medieval que o direito usa. O povo do direito gosta desses termos medievais, né? Então, o Estado responde perante a vítima, indeniza a vítima. Aí, num segundo momento, o Estado ou a Fazenda Pública ajuiza a ação de regresso contra o agente causador do dano para receber o que pagou de indenização para a vítima. Só que a ação de regresso só cabe se tiver culpa ou dolo do agente. Por isso que se fala que o agente responde subjetivamente, porque exige prova de culpa ou dolo. Então, vamos lá, ó. Em matéria de responsabilidade civil do Estado, deve-se distinguir duas ações judiciais distintas. São elas: primeira, a ação principal de indenização. Trata-se da ação que a vítima ajuiza contra o Estado. Também pode ser contra a concessionária de serviço público. A gente está falando de Estado aqui, né? Contra o Estado, para ser indenizada em relação aos danos que sofreu em decorrência, aqui o nexo de causalidade, a decorrência da prestação de um serviço público. Aqui o Estado responde objetivamente. O Estado responde objetivamente porque não se cogita de culpa ou dolo do agente público causador do dano. Tá? A segunda ação é a ação de regresso. Lembra que Estado é Fazenda Pública, a mesma coisa, tá? Ação de regresso. O que é a ação de regresso? Essa é uma ação judicial que é ajuizada em um segundo momento pelo Estado, pela Fazenda Pública, pela empresa concessionária de serviço público, com a finalidade de reaver, de receber do agente causador do dano o valor de indenização paga à vítima. E só cabe a ação de regresso se tiver culpa ou dolo do agente. Portanto, tem que ter culpa ou dolo para a ação de regresso ser ajuizada e levar a sua finalidade, né? Que é receber o valor pago de indenização. Então, o agente público responde de modo subjetivo, porque exige prova de culpa ou dolo. Então, ó, corresponde à ação judicial que é ajuizada em um segundo momento pelo Estado, Fazenda Pública. Mesma coisa, tá? Com a finalidade de receber do agente público causador do dano o valor da indenização pago à vítima. Para receber mesmo,
tá? Para não ficar no prejuízo. Apenas se houver culpa ou dolo do agente público é que a ação de regresso deverá ser ajuizada, o que permite concluir que o agente público responde subjetivamente por seus atos. Por que é subjetivamente? Tem que provar culpa ou dolo. E quando se prova culpa ou dolo, tem que investigar aspectos subjetivos, aspectos relacionados à intenção, à conduta própria do agente. Se ele quis atuar de modo consciente, dolo, ou foi negligente, imprudente ou imperito, aí é culpa. Beleza? Então, tá certo, a ação de regresso corresponde à ação que a Fazenda Pública ajuda contra o agente, e aí o agente responde de modo subjetivo na ação de regresso, na ação regressiva. Penúltimo item, vamos lá. Penúltimo item, vamos aqui. As empresas públicas, e a sociedade de economia mista, que se dediquem à exploração de atividade econômica, não presta serviço público. Não presta. Se não presta serviço público, não tem o ato ou fato administrativo. Não se aplica a responsabilidade objetiva. Responde como as empresas privadas, de modo subjetivo. Tem que ter culpa ou dolo. Estarão sujeitos à responsabilidade subjetiva comum do direito civil? Sim. Não tem serviço público, não há risco administrativo. Então, certo. Vamos lá. Para aplicar a teoria do risco administrativo e, consequentemente, a modalidade objetiva de responsabilidade civil, exige-se a prestação de serviço público. Ato ou fato administrativo. Existe a prestação de serviço público. Ato ou fato administrativo. Tem que prestar serviço público. Tem que ter o ato ou fato administrativo. Empresas públicas de economia mista que exploram a atividade econômica não prestam serviço público. Portanto, não respondem objetivamente. Aplica-se a responsabilidade subjetiva, que também é aplicável às empresas privadas que atuam na Faria Lima, os Faria Limers. Então tem que ter culpa ou dolo, sabe? É isso. É bem isso mesmo. Então vamos lá, ó. Desse modo, as empresas públicas e sociedades de economia mista que exploram a atividade econômica, isto é, não prestam serviço público, respondem subjetivamente pelos danos causados pelos seus agentes, tá? Respondem subjetivamente. A responsabilidade subjetiva é adotada pelo direito, e a questão fala isso, pelo direito, pode ver aqui, direito civil, é isso mesmo, pelo direito civil, para promover a responsabilidade civil das empresas do setor privado, tá? Então, essas empresas públicas da economia mista que exploram a atividade econômica, ou seja, que não prestam serviço público, não podem responder de modo objetivo, porque falta um dos elementos. Qual é o elemento? O fato ou o ato administrativo. Tá joia? Bom, esse item está certo, portanto, se não há serviço público, há exploração de atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva, que é adotada pelo direito civil, está correto, e não pelo direito administrativo. E chegamos no último item, gente, olha só. O princípio da indisponibilidade
do interesse público, não proíbe que a administração reconheça extrajudicialmente sua responsabilidade civil e celebre acordos consensuais para indenizar vítimas que sofreram prejuízo em razão de atividades administrativas lícitas ou ilícitas. Correto. Mas como assim? A atividade é lícita. O Estado responde por ato ou fato administrativo. O serviço público. Não interessa se o serviço público foi prestado de forma a observar a lei ou não observou. Não interessa se é lícito ou ilícito. O Estado assumiu o risco. Ele não precisa necessariamente ser condenado numa ação judicial. Ele pode fazer um acordo com a vítima. Aliás, isso atende o princípio da eficiência. Não precisa ficar anos brigando no judiciário, consumindo o recurso público da advocacia pública. Não, pode fazer um acordo consensual e acabou. Tá? Então vamos lá. Não sei se vocês viram, que o Flávio Dino, quando ministro da Justiça, antes de ir para o Supremo, ele fez um acordo com a família daquele rapaz que foi morto por 3 agentes da Polícia Rodoviária Federal que fechou o Camborão. Acordo. O Estado atuou, causou dano para a tua família, dano moral. Teu irmão, teu pai morreu. Nós vamos indenizar, não precisa de ação judicial não, tá? É isso. Era atividade ilícita, podia ser lícita. É um ato ou fato administrativo. Então, vamos deixar isso claro. Por força da teoria do risco administrativo, o Estado responde objetivamente pelos danos causados em decorrência da prestação de serviços públicos, sendo irrelevante aferir se a atividade administrativa foi prestada de modo lícito ou ilícito. É o ato ou fato administrativo. O Estado assumiu o risco, tá? Dessa forma, se houver a caracterização dos 3 elementos cumulativos da responsabilidade civil do Estado, quais são os 3 elementos? Ato ou fato administrativo. É um serviço público, não interessa se é lícito ou ilícito, tá? Dano ou prejuízo e nexo de causalidade. O Estado poderá celebrar um acordo extrajudicial, ou seja, sem que haja a necessidade de ajuizar ação de reparação de danos para indenizar as vítimas. A propósito, o acordo extrajudicial atende ao princípio da eficiência e ao princípio da razoabilidade, é o que se espera. Ambos obrigatórios para a administração pública. O princípio da eficiência é o princípio explícito, a razoabilidade implícito, mas isso vai ficar para uma outra questão. Tá? Então, pronto, não precisa obrigatoriamente ajuizar a ação. Mas tem o princípio da indisponibilidade do interesse público. Sim, só que esse princípio tem que ser aplicado de modo combinado com outros princípios, como o princípio da eficiência e da razoabilidade. Então, nada impede que a administração pública, ao constatar mesmo que há os 3 elementos que levam à caracterização da responsabilidade civil objetiva, procure a vítima e faça um acordo. Se a vítima aceitar, evita-se ação judicial. Isso é possível, tá? Então tá certo. Gente, eu estava acompanhando aqui o gabarito, eu acho que tudo bateu, deixa eu só mostrar para vocês. Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar, obviamente, eu estou sempre à disposição, deixa eu trazer para cá, pronto, tá? Eu estou sempre à disposição para esclarecer, tá bom? Então tá aí, eu termino por aqui e me coloco mais uma vez à disposição, a gente volta na semana que vem com mais uma bateria de exercício agora, porque é pauleira até a prova. Valeu, até mais, tchau, tchau.